Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar novamente com os irmãos. Há mais ou menos um ano atrás eu estive aqui e pude me alegrar juntamente com a presença de cada um. E Deus, na sua misericórdia, ainda me concede ainda esta oportunidade. Quem sabe ainda não haverá outros, se não for no céu a outra oportunidade que Deus há de nos dar, porque o Senhor Jesus está às portas para buscar o seu povo. Eu gostaria, irmãos, de ler com todos os irmãos nesta noite, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12. Tenho notado que o pastor Marcos tem pregado muito sobre Hebreus 11, hoje eu vou para o 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 12. Hebreus 12 e 12. Diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Senhor nesta noite, ó meu Deus, porque sabemos que a Tua palavra, meu Deus, é Espírito e é vida. Ela fala, meu Deus, aos nossos corações, vivifica a nossa alma e nosso espírito, e nós queremos Te pedir que nesta noite ela cumpra, Senhor, aquilo para a qual ela há de ser enviada, meu Deus. Que cada coração esteja receptivo, Senhor, ao que Tu queres falar, e que o resultado seja renovação e restauração para cada crente. É o que eu Te peço no nome de Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, em João no capítulo 10 e no versículo de número 10, Jesus explica a razão dele ter vindo a esse mundo, dizendo que ele veio para que houvesse vida e para que houvesse vida com abundância. Jesus, portanto, faz diferença entre um crente ter simplesmente vida e o crente tê-la com abundância. D.L. Moody uma vez disse que se nós pegarmos 20 crentes, nós iremos encontrar 19 crentes que têm meramente a vida de Deus em seu íntimo, e iremos encontrar apenas um que a tem em abundância. Jesus disse que veio trazer a vida de Deus para o coração do homem e trazê-la de uma forma abundante, de uma forma plena. Quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo e o aceita como Salvador, a Bíblia nos diz que naquele instante, naquele momento, o Espírito Santo de Deus implanta nele a vida de Deus. Nós temos uma transformação na nossa vida, porque de repente a vida de Deus agora passa a estar dentro de nós. E se o crente em dados momentos manifesta santidade, pureza e alegria, ele não a manifesta de si mesmo, mas da vida de Deus que nele está. O apóstolo Paulo uma vez explicou isso dizendo que quando ele mostrava santidade ao mundo, não era ele que estava vivendo, mas era Cristo que estava vivendo por intermédio dele. E se todo aquele que crê, se todo aquele que recebe ao Senhor Jesus Cristo tem a vida de Deus, então todo crente tem uma medida de santidade, uma medida de pureza, uma medida de amor, uma medida de alegria, uma medida de paz. Mas a verdade é, irmãos, que quando nós começamos a examinar os crentes, nós começamos a ver que em alguns crentes essa medida de alegria é maior, que enquanto uns têm apenas uma medida mínima que os diferencia do povo do mundo, outros, além de uma medida mínima que os diferencia do povo do mundo, têm uma abundância, um transbordamento das bênçãos espirituais de Deus.
Nós contemplamos crentes que têm medidas maiores da manifestação da vida de Deus em si. Aliás, vemos crentes que têm esta vida de uma forma abundante, de uma forma transbordante, enquanto que vemos outros que, embora tenham a vida de Deus, uma medida de santidade e de alegria, ainda têm uma série de fracassos espirituais na sua vida, uma série de tropeços que não os deixa prosperar para uma vida mais plena com Deus. O que será, irmãos, que está faltando para que crentes que tenham a vida de Deus a tenham em abundância? Eu garanto uma coisa: eles não precisam receber nada que esteja fora para que esta vida dentro deles se torne abundante. Todo o potencial para que a vida de Deus seja abundante neles já se encontra dentro deles. Mas o problema é que existe uma série de entupimentos nas veias espirituais que estão impedindo a vida de Deus de correr. Jesus uma vez comparou a vida de Deus em nosso íntimo com rios de água viva. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia a essa abundância de água corrente como sendo a vida em abundância. Mas a verdade é que muitos crentes têm colocado represas nesses rios, de tal maneira que os rios estão impossibilitados de correr, de tal maneira que é como se houvesse veias espirituais dentro do nosso espírito, por onde corre a vida de Deus, assim como no nosso corpo existem veias por onde corre o sangue, que é a vida da nossa carne. Mas assim como há problemas de entupimento de veias no corpo físico, também há problema de entupimento de veias na vida espiritual. Há crentes que a vida de Deus está retraída, está encolhida, ela quer se manifestar, ela quer se expandir, ela quer transbordar, ela quer se tornar abundante. Mas existe uma série de coisas na vida de crentes que estão servindo de empecilhos, que estão fazendo barreiras, que estão tampando o canal para que a vida de Deus não corra, de modo que a vida de Deus nesses não é abundante. O segredo para eles não é buscar uma nova experiência. O segredo para eles é simplesmente desentupir o canal e deixar o rio de Deus correr, e deixar as águas vivas fluírem à vontade. Desta forma, a vida de Deus neles se tornará uma vida em abundância. É bem verdade, irmãos, que o batismo no Espírito Santo é algo fundamental em nossa experiência cristã. Mas há crentes que têm tido um conceito errado acerca do batismo no Espírito Santo e por isso têm fracassado. Achavam eles que o batismo no Espírito Santo era o que iria lhes dar uma vida abundante. Buscaram o batismo no Espírito Santo, o receberam. Mas mesmo com o batismo no Espírito Santo, mesmo falando em línguas, ainda continua aquela vida espiritual emperrada, que não se desenvolve, que não transborda a vida de Deus. Porque o batismo no Espírito Santo tem o seu valor, mas nós precisamos ver em que área da nossa vida o batismo no Espírito Santo tem o seu valor. O batismo no Espírito Santo não se relaciona com a vida de Deus em nós, mas com o poder de Deus em nossa vida. Jesus, ao falar do batismo no Espírito Santo, ele não prometeu uma vida abundante, ele prometeu poder para testemunhar. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você é batizado no Espírito Santo, você tem uma grande bênção de Deus. Você tem poder para testificar de Cristo. Você tem poder para testemunhar do Senhor. E isso é valioso, é grandioso. Mas isso não lhe garante a vida abundante de Deus. E aí que nós começamos a ver a diferença entre batismo no Espírito Santo e vida abundante. O batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência que está fora do crente. O crente precisa buscar para recebê-la. É como diz a Bíblia: o Espírito Santo vem sobre nós, nos trazendo poder. Ele vem de fora para dentro no batismo no Espírito Santo. Mas você que tem a vida de Deus e quer tê-la em abundância, você não precisa receber nada de fora. Precisa apenas desentupir os canais dentro, para que essa vida possa correr e possa fluir. A vida abundante é um aperfeiçoamento daquilo que você recebe na salvação. Na salvação você tem a vida de Deus.
E a vida abundante não é a segunda bênção, o batismo no Espírito Santo, mas é o aperfeiçoamento da primeira, daquilo que você recebeu no dia que aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E é interessante notar que a palavra de Deus chama a vida abundante de graça abundante. Tanto faz essas duas palavras, vida abundante como graça abundante, porque a graça de Deus em nosso íntimo é a vida de Deus dentro de nós. A graça do Senhor atua em nosso favor e atua dentro de nós. Quando Deus faz com que a sua graça atue por nós, em favor de nós, Ele perdoa os nossos pecados. Mas quando Ele faz com que a sua graça atue em nós, Ele gera no nosso íntimo a vida divina em nossos corações. Graça na Bíblia, a graça interior, a graça de Deus dentro de nós, é a vida de Deus dentro de nós, que a recebemos quando aceitamos a Jesus como Salvador. Por isso que lá em Atos 4:33, a Bíblia diz que sobre a igreja primitiva havia abundante graça, isto é, vida abundante. Paulo aos Coríntios diz que o seu desejo era que Deus fizesse abundar neles toda a graça de Deus. Graça abundante e vida abundante é a mesma coisa. E se, portanto, um crente que não tem vida abundante, é porque ele está retraindo a vida de Deus nele, é porque ele está impedindo essa vida de fluir, então nós também poderíamos dizer automaticamente que ele está também encolhendo a graça de Deus nele, ele está se privando da graça de Deus, ele está retraindo a graça de Deus em seu interior, para que ela não se expanda, não flua, não se manifeste de uma forma plena. E é isso que nós lemos no texto que falamos, o texto que lemos no início de Hebreus 12. Porque no versículo 15 ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O escritor de Hebreus, que não sabemos se é Paulo, se é Apolo, mas quem quer que seja, ele está falando a crentes. E ele está dizendo que o crente não deve se privar da graça de Deus que já está dentro dele, que ele não deve retrair essa graça, que ele não deve se privar de usufruir do que ela pode manifestar nele. E é isso que muitos crentes estão fazendo, estão colocando obstáculos à graça de Deus no seu íntimo. E o escritor de Hebreus nos dá uma das coisas que tem impedido os crentes de usufruírem da graça de Deus, e ele chama de amargura. Nós poderíamos falar aqui de uma série de coisas que tem barrado o canal de Deus para que o rio de água viva não esteja correndo na sua vida. Mas o escritor de Hebreus dá pelo menos um dos obstáculos que impedem o homem de usufruir a vida abundante de Deus. E esse obstáculo que ele menciona é a amargura. Note o que ele diz no versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ele faz uma relação entre o crente se privar da graça e deixar que brote nele uma raiz de amargura. Há crentes que têm criado dentro da sua vida uma represa de amargura, que tem impedido a graça interior de Deus de se manifestar. Irmãos, e quando nós falamos em amargura, o que vem à mente de cada um é a mágoa. Quando falamos em amargura, logo dizemos: fulano de tal está com amargura de outro. Mas amargura não é apenas mágoa, mágoa é um dos tipos de amargura. Amargura vem da palavra amargo. É algo que torna a vida de uma pessoa amarga. É algo que a perturba interiormente, diariamente. A mágoa certamente é um tipo de amargura. Há pessoas que estão constantemente se lembrando de outras com ódio. Isso tem barrado a graça interior dentro delas. Mas não é somente isso. O complexo de inferioridade. Pessoas que sempre acham que os outros podem e que elas não podem. Que os outros têm condições e que elas não têm condições. Sempre se sentem inferiores, menores do que as outras. Irmãos, isso aflige diariamente pessoas e torna a vida delas uma vida amarga, onde a graça interior de Deus não se manifesta, não flui, não jorra.
Não somente a mágoa, não somente o complexo de inferioridade, mas o trauma também é amargura. O trauma é algum acontecimento que ocorreu na vida de alguém e que a marcou de tal forma que ela vive influenciada por esse acontecimento. Se foi algo na vida dela passada que lhe causou um susto, hoje ela vive amedrontada. Pode ser qualquer acontecimento, mas é um acontecimento ruim que deixou uma marca interior em você e que você vive a sua vida girando em torno desse acontecimento. Talvez tenha sido um acontecimento triste e você hoje é uma pessoa melancólica por causa disso. É uma marca interior que influencia todas as áreas da sua vida. Isso é um trauma, isso serve de obstáculo para que a graça interior de Deus não possa fluir. Irmãos, e os tipos de amargura, eles terminam gerando pecado. Quando nós falamos de amargura, nós pensamos logo, coitadinho desse que está amargurado. Mas a verdade é que a amargura vai terminar gerando pecados, infidelidade contra Deus e contra os homens. Aquele que tem complexo de inferioridade, ele terminará sentindo inveja daquele que está fazendo o que ele não pode fazer. Ele terminará sentindo ciúme daquele que está se desenvolvendo mais do que ele. Aquele que é traumatizado terminará sendo uma pessoa que murmura de Deus dia e noite, que reclama da sua vida, que blasfema de Deus pelos acontecimentos ruins da sua vida. Os amedrontados, os medrosos, terminarão mentindo a outras pessoas para fugirem de determinadas situações. E a verdade é, irmãos, que essas amarguras vão começando a gerar pecados. E a graça de Deus começa a se retrair e você está se privando da graça de Deus. Dificuldades de relacionamento. Há pessoas que têm amargura em si e o seu relacionamento com os outros é todo problemático. São pessoas sensíveis demais. Qualquer coisa elas reagem, elas acham que tudo é uma armação contra elas. E essa paranoia gerada pela amargura torna a vida uma coisa desgostosa, uma coisa amarga. Notemos, irmãos, no entanto, as características da amargura que o escritor de Hebreus nos dá. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Ele diz que a amargura é como uma raiz, ela nasce sutilmente. Uma raiz, ninguém percebe que ela está nascendo, você só nota quando ela brota. Até que ela brota e você não a percebe. E assim a amargura no coração de muitos crentes. Ela vai nascendo aos poucos, você não está percebendo, você não está notando. Mas quando ela brotar em você, você já está dominado por ela. Começa com um simples rancor. Começa com a simples lembrança. E depois isso vai aumentando como uma bola de neve, até que faz brotar a amargura no seu íntimo. Diz aqui ainda, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A amargura perturba a vida de uma pessoa. Ela traz perturbação interior, conflitos interiores. E uma pessoa amargurada não pode ser uma pessoa que usufrui de toda a felicidade que está na vida de Deus em seu íntimo. E ele ainda diz, e por ela muitos se contaminam. A amargura, ela contamina. Aquele que é amargurado, ele começa a lançar os seus pensamentos de inveja e ciúme para com os que estão ao seu redor. E daqui a pouco ele contamina uma igreja quase toda. Ele contamina com a sua vida sem alegria, sem paz. Uma pessoa amargurada, irmãos, é uma pessoa que chega e ela traz um peso para todos os que estão presentes. Ela não traz a sensação de alívio, de descanso espiritual. Ela traz a sensação de tensão, de peso. É o inverso da doçura. Quando nós pensamos em doçura, que é o inverso da amargura, porque doçura se relaciona com doce, amargura com amargo.
Nós, quando pensamos em doçura, nos lembramos logo de uma pessoa cuja presença traz tranquilidade, cuja presença traz a paz para os que estão ao seu redor. Um crente amargurado, a vida de Deus está retraída em seu íntimo, e ele despeja sobre os que estão ao seu redor apenas a sua tristeza, a sua dificuldade na vida espiritual. Mas aquele que tem uma vida abundante, aquele que já quebrou as represas da sua vida, a Bíblia diz: do seu interior flui rios de água viva, e flui para fora, flui para os que estão ao seu redor, flui para os que estão perto dele. Quando ele chega, ele inunda as pessoas do rio de água viva, que procedem do seu íntimo e que atingem os que estão no seu exterior. E o último detalhe que o escritor de Hebreus nos dá acerca da amargura é aquele que nos dá no versículo de número 13. Ele diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Aquele que está mancando na vida espiritual, aquele que não goza da vida abundante, ouça bem, Deus não quer destruí-lo, Deus não quer eliminá-lo, mas Deus quer que ele seja curado. A intenção de Deus não é que ele se desvie. Jesus disse: eu não vim apagar o fogo que fumega, e eu não vim acabar com a cana que já está quebrada. Ele veio para remendar, ele veio para curar as feridas. Ele é o bom samaritano que encontra as pessoas pelo caminho cheias de deficiências, mas ele passa do seu bálsamo, do seu óleo, e ele restaura a alma do aflito, do cansado, daquele que está cheio de feridas interiores. O seu desejo não é o desvio do que manca, o seu desejo é que ele seja curado. Algumas pessoas talvez perguntem: mas pastor, como é que um crente não tem vida abundante? Como é que acontece? O que é que acontece no seu interior? Qual é o retrato interior de um crente que tem a vida de Deus, mas não a tem em abundância? O retrato interior é o seguinte: o seu espírito, isto é, a parte que o relaciona com Deus, tem uma fonte. Porque Jesus disse: quem beber da água que eu desse, faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna. No dia que ele aceitou a Jesus como Salvador, Jesus colocou no seu espírito uma fonte de água, de vida de Deus. Mas essa água está jorrando do espírito, mas não alcança a alma, porque ele fez como que uma represa entre o espírito e a alma. Ele colocou um muro entre o espírito e a alma, de modo que a vida de Deus está no espírito dele, mas as suas emoções que estão na sua alma estão cheias de feridas. O espírito é a parte do homem que nos liga a Deus, e a alma é as nossas emoções, sentimento, vontade. A vontade dele está danificada, as suas emoções estão prejudicadas. No entanto, a vida de Deus está lá no seu espírito, e essa vida desejaria jorrar para a alma, irrigar a alma árida, seca. Mas ele, com a sua raiz de amargura, pôs uma represa entre o espírito e a alma. O rio de água viva está no seu espírito e deseja passar para a sua alma, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para a sua vontade, mas a represa foi colocada. Mas louvado seja Deus, porque o mesmo escritor de Hebreus explica a solução do problema. Ele diz que a palavra do Senhor é qual espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Meus irmãos, talvez alguém tenha colocado uma represa entre o espírito e a alma. Talvez o rio esteja lá aprisionado, mas a palavra de Deus é uma espada que chega até a divisão, e ela rompe com o muro, ela quebra a represa, e o rio de água viva alcança a alma do crente e o deixa pleno da vida de Deus. A palavra do Senhor é a espada que rompe a barreira entre o espírito e a alma. Algumas pessoas perguntam: qual a solução? Qual a solução para que alguém que não esteja gozando a vida de Deus em abundância a usufrua? Em primeiro lugar, irmãos, é preciso que cada crente esteja consciente de que está liberto no Senhor. Não existe crente escravo. Nós costumamos falar de libertação para os crentes, mas não é essa a noção da Bíblia. A Bíblia sempre fala da libertação para os crentes como algo que já aconteceu e não que ainda precisa acontecer. Paulo diz em Romanos 6 que nós fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça.
Jesus nos diz que se Ele libertar um homem, verdadeiramente o homem está livre. A libertação dele é perfeita, é completa e não precisa de uma nova libertação posterior. Conscientize-se que você aceitou Jesus, então você é livre, você foi liberto, nada tem domínio sobre você, nada pode lhe escravizar, nada pode lhe dominar. O que a Bíblia pede a um crente não é libertação, é um despojamento. Despojamento é você simplesmente tirar uma roupa de cima de si. Uma roupa não pode reagir contra você, uma roupa não pode insistir para ficar em você. Você pode tirá-la a hora que quiser, porque uma roupa não tem vida. E assim, no dia que você aceitou Jesus, você foi liberto do pecado. Se ele ainda está na sua vida, ele está lá morto. É o corpo do pecado que está morto, simplesmente lance-o fora. Ele não tem mais domínio sobre você. Paulo diz aos Romanos: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Há crentes, irmãos, que estão esperando libertação, quando já estão livres, precisam apenas assumir a liberdade que Jesus lhes deu. É como alguém que está atrás das grades, está preso, mas já chegou o soldado e abriu com a chave a porta da cela, e o soldado saiu, deixou apenas a cela encostada para que ele empurre, mas ele ainda pensa que a cela está fechada. Assim é muitos crentes, ainda não tomaram uma posição, porque estão achando que a cela está fechada. Meu amigo, ela está aberta. Jesus abriu, simplesmente a empurre e saia de lá, e saia dessa cadeia espiritual. É como se o crente tivesse agrinholado antes dele ser crente, tivesse em cadeias, mas essas cadeias já foram quebradas, elas estão simplesmente encostadas em você. Vida, porque no dia que Jesus lhe libertou, verdadeiramente você foi livre naquele dia. É como o cego Bartimeu. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava caminhando uma certa vez, havia um cego chamado Bartimeu, e esse cego clamava: ó filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando o cego clamava e pedia libertação da sua cegueira, do seu mal, da sua miséria, e a Bíblia diz que aquele cego trazia consigo uma capa que o identificava como mendigo, que o identificava como um fracassado,
que o identificava como um miserável. E aquele cego clamava. Alguém chegou para ele e disse: não atormente o mestre, não aperreie a Jesus. Mas Bartimeu era mais pentecostal do que muitos pentecostais. E ele ergueu a voz e disse: não, eu vou falar mais alto. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. E na hora que ele gritou mais alto, Jesus ouviu e parou na sua caminhada. Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e disse: manda-o chamar. Oh, irmãos, naquela hora que alguém chegou para Bartimeu e disse: Bartimeu, ele está te chamando. Bartimeu ainda estava cego, ainda estava com a capa, mas Bartimeu ali concluiu: se ele me chamou, eu já estou livre. Se ele me chamou em potencial, eu já estou curado. Acabou. E naquela hora diz a Bíblia que Bartimeu pegou a sua capa de mendigo, de miserável, e jogou fora, e foi ao encontro do mestre. E o mestre disse: que queres, Bartimeu? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. E Bartimeu saiu vendo. Glória a Deus. Irmãos, lance fora a capa de miséria. Lance fora a capa da amargura. Você já está livre. Você já está liberto. Há crentes que têm medo de dizer um não para o pecado e para a amargura ou para qualquer sorte de mal, achando que essas coisas ainda têm poder de pegá-lo. Estão mortas, são trapos imundos em cima de você. Lance fora, eles não podem voltar, não têm força. O pecado não terá mais domínio sobre você quando você reconhecer isso. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel, tirou o povo do Egito, da escravidão. Símbolo da nossa conversão, quando Deus nos liberta do mundo e do diabo. E aquele povo vinha caminhando no deserto, e o deserto é o símbolo da vida de muitos crentes, a vida de amargura, enquanto que Canaã celestial é a terra da abundância. Irmãos, e aquele povo que caminhava no deserto, a vida espiritual deles também era um deserto. Estavam livres, mas ainda estavam cheios de marcas do Egito, cheios de traumas, cheios de amarguras trazidas da escravidão no Egito. Somente Josué e Calebe se libertaram desses males interiores e puderam entrar na terra prometida. Mas Deus tentou lhes ensinar alguma coisa. E aquele povo vinha caminhando no deserto e estava com sede, até que se depararam com um rio que ali estava passando, estava correndo, um oásis. E o povo correu e foi beber a água, e quando bebeu a água era amarga. E eles denominaram o local de Mara, que quer dizer amargo. Deus estava mostrando para eles qual era o retrato interior da vida deles, era uma vida amarga. E quando eles beberam daquela água e não saciaram a sua sede, eles murmuraram de Deus e reclamaram a Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, corta uma árvore e lança nesta água. E Moisés atendeu ao dito de Deus, e ele cortou uma árvore e lançou na água. E quando ele lançou na água, a água que era amarga se tornou doce. E Moisés disse ao povo: agora bebam. E quando o povo bebeu, a água era doce, a água saciava a sede. Deus ali queria mostrar para aquele povo que ele podia transformar a amargura em doçura, a vida no deserto para a vida em Canaã, a vida fraca para uma vida forte, a vida em abundância. Aquela árvore que Moisés cortou é o símbolo do Senhor Jesus Cristo. Jesus pode cair na sua vida e transformar esse rio de amargura em rio de alegria. Certamente, irmãos, existe um rio de águas amargas. Existe um rio na vida de muita gente que não sacia a sede. Um rio de sofrimento, de dor, de conflito, de fracasso, de derrota. Um rio que tem se interposto para impedir o rio de Deus de correr. Mas o salmista disse: também existe um rio que alegra a cidade de Deus. E João olhou para o céu no Apocalipse e disse: eu vejo um rio da água da vida, e esse rio é claro como cristal e procede do trono de Deus e do Cordeiro. Existe um rio verdadeiro. Conta uma história que numa igreja
o pastor da igreja sempre pregava acerca do Senhor Jesus Cristo e do seu sangue. E a filha do pastor, na hora que o pastor pregava, levantava-se e erguia as suas mãos, e ela chamava-se Susana. E ela levantava as suas mãos e começava a glorificar a Deus e tremia dos pés até a cabeça. As lágrimas corriam nos seus olhos, ela não podia ouvir falar de Jesus e do seu sangue, que naquele momento os rios de água viva jorravam no seu íntimo, e ela expressava toda a alegria que estava dentro dela. Os outros membros a olhavam achando esquisita, e foram reclamar para o pastor, seu pai. E disseram ao pastor: fale com a sua filha, porque a maneira dela expressar que está sentindo a presença de Deus não agrada à igreja. Aquele povo estava acostumado com uma vida seca, com uma vida desprovida da graça plena de Deus. E quando viam aquela mulher com a graça de Deus de uma forma abundante, se assustavam. Era igual ao sacerdote Eli quando viu Ana orando. A Bíblia diz que Ana orava, tremia os seus lábios, e o sacerdote Eli era um sacerdote, mas nada sabia acerca da presença de Deus. E chegou para Ana e disse: mulher, tu estás embriagada? Ela não, Eli, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma na presença de Deus. E aquela mulher expressava os rios de água viva que brotavam do seu íntimo, e ninguém a entendia, porque os outros estavam acostumados a uma vida seca e árida. E o pastor, ao término do culto, chamou a sua filha e disse: filha, tente se controlar, porque o povo da igreja não está gostando. Ela disse: eu vou tentar. Mas no outro culto o pastor pregava, e lá estava ela, as lágrimas correndo, os pés tremendo, as mãos tremendo, e ela dizendo: glória a Jesus, eu te agradeço, Senhor da glória. O fato, irmãos, foi que esse pastor foi se tornando velhinho, e na sua velhice ele tomou uma enfermidade e ficou à beira da morte. E lá dentro do seu quarto, deitado em uma cama, com os irmãos da igreja o visitando, ele disse: eu quero que todos saiam, que somente Susana entre no meu quarto. Todos saíram e Susana entrou. Quando Susana entrou, ele disse: Susana, eu quero lhe confessar uma coisa. Eu sempre notei que você era diferente dos outros e que tinha algo que os outros não tinham, nem eu tinha. E eu quero lhe confessar uma coisa: eu não tenho certeza da minha salvação. Era um pastor, mas nem vida abundante ele tinha, e muito menos a vida de Deus. Mas ele reconheceu numa pessoa que tinha vida abundante, que essa vida também era para ele. E ele olhou para Susana e disse: Susana, eu quero que você ore por mim, eu quero entregar de verdade a minha vida a Jesus. Ali Susana orou por ele, e Deus o encontrou. Ele foi salvo naquele momento. E ele disse: Susana, eu sei que vou partir, o meu coração já está fraco, mas eu quero ter uma última imagem antes de eu morrer. Eu quero ter a imagem sua, levantando as mãos e glorificando a Deus como na igreja. Mas eu quero que esse povo que está aí fora, que não é acostumado com isso, veja isso também. Eu quero morrer vendo, eles vendo você manifestar a vida abundante. Eu vou mandar você abrir a porta e eles vão entrar, eu vou lhe dar um sinal. Você então faz o que fazia antigamente. Ele mandou que ela abrisse, ela abriu, o povo da igreja entrou. Ele disse: Susana, agora. Ela levantou as mãos para o céu, as lágrimas começaram a brotar, ela começou a glorificar a Deus. O velhinho deu um sorriso nos seus lábios, fechou os seus olhos e partiu para a eternidade, vendo os rios de água viva correndo na terra, para ir beber desse mesmo rio lá no céu. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar todos a ficarem de pé nesse momento. Baixe sua cabeça nesse instante e feche os seus olhos. Oh, meu Deus. Que tu restaure vidas nessa noite, Senhor. Que tu cure, Senhor, o coração quebrantado. Os irmãos de cabeça baixa orando. Eu gostaria de saber nesta noite, quantos há nesse local que não tem certeza de morar no céu, que não tem certeza de vida eterna, que você morrendo hoje, você não sabe para onde ia, você não tem certeza que Jesus salvou a tua vida, colocou dentro de você a vida de Deus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Várias pessoas estão levantando.
o meu segundo apelo, continue de mão levantada. Quantos nesta noite sabem que tem a vida de Deus? Você sabe, a vida de Deus está em você, você tem certeza que está salvo, mas você diz: eu não a tenho em abundância. A raiz de amargura cresceu e impediu o canal de Deus de fazer os rios correrem. Você que não tem vida abundante, você é crente salvo, mas não tem vida em abundância, levante sua mão também. E eu vou pedir que nesse momento, todos que levantaram a mão, venham aqui à frente, se ajoelhem aqui à frente ou fiquem de pé, conforme sentirem, nós vamos orar. Se você não é crente, você não tem certeza de salvação, saiba que o rio de Deus vai descer sobre a sua vida nesta hora. Mas, meu irmão, se você é crente, se você tem certeza que o rio de água viva está em você, não peça para que ele venha, porque ele já está em você. Simplesmente lance fora a capa como Bartimeu. Você tem que tomar um posicionamento seu. Não é Deus que tem que fazer algo por você, ele já fez ao depositar dentro do seu íntimo uma fonte de água viva. Agora é a sua vez. Lance fora a capa da amargura, lance fora os obstáculos, aquilo que está impedindo a vida de Deus de jorrar na sua vida. Diga nesse instante para o Senhor: eu lanço fora isso. Especifique o que está impedindo a sua vida de ser uma vida abundante na presença de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Oh, Ramachamana, nós te louvamos, Senhor, nesse momento, nós te bendizemos. Oh, meu Deus, porque a tua palavra é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e espírito, meu Deus, para romper os obstáculos e fazer o teu rio correr. Oh, meu Senhor, que nesse instante tu conceda a vida, meu Pai, àqueles que não a têm, que aqueles que não têm certeza de salvação, meu Deus, que abram o coração para ti nesse momento, e que por meio da fé no sacrifício de Cristo, que aniquilou os nossos pecados, que, meu Deus, conquistou para nós a salvação, que por meio da fé em Jesus como Salvador, recebam, meu Deus, a vida de Deus em seu íntimo, o rio de água viva no seu espírito. Meu Deus, te peço também por aqueles que são crentes, Senhor, que o rio de Deus está em seu íntimo, que a vida de Deus lhe está implantada neles, meu Pai, mas que levantaram uma barreira, meu Pai, e se privaram da graça de Deus. Levantaram obstáculos, meu Pai, que tem retraído a tua vida em seu interior. Que nesse momento se despojem, meu Pai, de todo empecilho. Que, meu Deus, que nesse instante lancem fora todo obstáculo, a capa do fracasso espiritual, a capa da amargura, e que nesse instante, meu Deus, o rio de Deus expanda-se em cada vida, meu Deus, e cada um tenha vida e vida abundante nesta hora, meu Pai. É o que eu te peço em nome de teu santo Filho, aquele que disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É em nome de Jesus que eu te peço, que eu te suplico. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que veio à frente. Podem voltar aos seus lugares, mas voltem na certeza de que Deus fez aquilo que vocês vieram buscar da parte dele. Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Nesse momento, irmãos, os irmãos podem sentar-se. Eu gostaria de expressar a minha gratidão para com o pastor Marcos pela oportunidade que ele sempre tem concedido de eu poder também falar da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e rogo também a oração dos irmãos para que nós possamos também transpor as dificuldades em Fortaleza, principalmente a de adquirir um lugar próprio para nós podermos louvarmos a Deus. Eu sou agradecido a todos em nome de Jesus e carrego a cada um no meu coração ao descer dessas escadas. Deus abençoe.
Glória a Deus, eu louvo a Deus. Bom, não vou nem perguntar quem foi abençoado, porque isso seria... né? Não vou perguntar quem foi muito abençoado. Amém. Puxa, o Senhor falou no nosso meio, o Senhor falou aos nossos corações. Eu não estava programado para isso, mas eu senti isso agora no coração ali. Eles estão passando por problemas, né, em Fortaleza, no sentido de ter que comprar um local. É isso, pastor, exatamente, né? O pastor Glauco, ele está pastoreando uma igreja em Fortaleza. É um jovem, mas como vocês veem, é um jovem com a sabedoria que muitos anciãos não têm, né? Porque tem a sabedoria de Deus na vida dele, atuando nele, o Espírito de Deus operando através dele. E eu gostaria de, como nós fomos abençoados, que nós pudéssemos abençoar o ministério dele. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Certamente Deus operou grandes coisas aqui no nosso meio hoje. Certamente Deus destocou. Você sabe o que é isso? Porque as raízes de uma árvore, de uma planta, quando você arranca a planta, você também tem que arrancar a raiz, senão pode brotar de novo, né? Certamente Deus destocou, arrancou a fundo raízes de amargura, coisas que vinham emperrando as nossas vidas, emperrando a obra de Deus, o poder de Deus, o fluir do Espírito, da vida de Deus em nós. Eu gostaria que você agora olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse para ela que o Senhor flua através de você. E agora você vai ter uma oportunidade de abençoar o seu irmão, cantando para ele um corinho. Quero que valorize o que você tem. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Diga pra alguém: eu venho falar do valor inestimável para Deus. Aleluia! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize. Fala pro teu irmão, olha nos olhos dele, fala isso. Aleluia. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Com palmas. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Aleluia! Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é. Aleluia! Você é pro seu irmão que você canta agora. Para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
Deus. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. Amém. Só uma coisinha, rapidamente. Jonas, vem cá. Aniversário do Jonas hoje, nós vamos orar então por ele, amém?